E aí, galera, belezinha? Eu sou o professor Dalmo Azevedo, professor de Direito Administrativo aqui da Verbo Jurídico. Eu estou dando início aqui à gravação de uma sequência de vídeos em que eu vou trazer para você algumas dicas de tópicos específicos da nossa matéria aí, para você se dar bem na primeira fase e também conhecer aí o nosso tipo de trabalho, né? A ideia é a seguinte, trabalharmos nesse primeiro vídeo organização da administração pública. E você sabe, eu sou um cara muito fã de quadro, para você que não me conhece, então não se assuste eu escrever muito não, tá? Mas você sabe que a organização administrativa do Estado, ela tem seu embasamento constitucional lá no artigo 18. Quando você estuda lá no direito constitucional a organização político-administrativa do Estado, você descobre a existência de 4 entidades, né? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Sendo esses caras aqui os responsáveis pela prestação de diversas atividades previstas no texto constitucional, a partir do artigo 21. Né? Ficou convencionado pelo direito administrativo de chamarmos esses caras aqui de administração pública direta. Eu, particularmente, penso da seguinte forma. Por que chama de administração pública direta? Porque esses caras aqui, primeiro, são criados diretamente pelo texto constitucional. E nem é muito por isso. Mas, além de tudo, eles são os responsáveis pela prestação direta de todas as atividades que você reconhece no texto da Constituição. Então, por exemplo, você pega o artigo 21, ou artigos 21 a 24, que você tem ali competência administrativa, legislativa da União. Então, artigo 21, competência administrativa exclusiva da União, ele fala o que para você? Ó, compete à União fazer essa pregada de coisa aqui. Tu imagina a União um dia acordando, pegando a Constituição, olhando e, caraca, isso tudo é obrigação minha, mano. Eu tenho que administrar 21 e 23, isso tudo aqui, há espaço aéreo, sistema de aposentadoria, sistema financeiro. Meu Deus, é muita coisa, cara. Aí ele fala o seguinte, quer saber? Eu até poderia prestar esse tipo de serviço para a sociedade, mas eu sei que a sociedade espera uma prestação de mínima qualidade. E aquela história básica, né? Eu sempre gosto de falar isso. Quando a pessoa diz para você que faz tudo, não, eu sou encanador, sou eletricista, sou lenhador, sou árbitro de futebol, o cara não é bom em nada. É aquela velha história do pato, né? O pato anda, voa, nada, mas ele anda mal, voa mal e nada mal. Presta atenção num pato. É a mesma coisa. Então, se a União chegar para você e falar, deixa comigo, Seguridade Social, segurança, transporte aéreo, tudo comigo, vai dar problema, porque vai ser tudo uma porcaria. Então, a própria União ela vai reconhecer e vai falar, ou eu faço, ou eu passo para uma outra pessoa, eu delego a uma outra entidade a obrigação das minhas tarefas. E ficou convencionado por força do Decreto-Lei 200 de 1967 que União, Estado, estou falando da União como exemplo, mas vale para todos, Distrito Federal e municípios, eles podem se utilizar da criação de autarquias, fundações públicas e as chamadas empresas estatais, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Eu estou colocando aqui abreviado só para a gente não perder tempo, tá? Para a gente poder aproveitar o tempo legal. Eu posso estabelecer esses caras que vamos chamar de administração pública indireta para agir em meu nome. Então, basicamente, o que eu estou falando é, existem entidades que têm diretamente obrigação constitucional para agir, mas que elas podem transportar essa obrigação a uma outra pessoa. É o que nós vamos chamar carinhosamente de delegação, que não é a delegação de serviço público, não confunda caso você já conheça, isso é outro papo. A técnica administrativa por trás disso, da criação ou da autorização legislativa do surgimento de entidades para prestar atividade em nome do Estado, nós chamamos de descentralização. Então, quando você estuda a técnica descentralização, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, descentralização é o momento em que a administração pública direta, um dos seus entes, cria uma nova pessoa jurídica ou autoriza através de lei uma nova pessoa jurídica a agir em seu nome. Então, quando a União, por exemplo, olha e fala, Seguridade... Não, acho melhor não. INSS, cria uma autarquia, uma pessoa com capacidade própria, uma pessoa com o CNPJ, com capacidade postulatória, com personalidade jurídica, patrimônio. É o princípio da especialização. Então, quando você fala em descentralização, que você sabe que é um contraponto à desconcentração, que é outra conversa, isso você aprende comigo no presencial. Quando você fala em descentralização, automaticamente eu estou dizendo para você que é a administração direta criando ou autorizando por lei a administração indireta. É a criação
das entidades indiretas, beleza? Essa descentralização que eu estou falando com você não é descentralização por colaboração ou por delegação. Ela é conhecida como descentralização por outorga legal ou descentralização por serviço. Aqui não é a constituição de pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público, não é isso. Aqui é a constituição de pessoas através de lei. E é isso que eu quero destacar para você como um segundo ponto importante. A descentralização por serviço ou por outorga legal, ela demanda uma lei. No caso da autarquia, isso você vai encontrar tanto no Decreto-Lei 200 quanto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, a autarquia ela é criada por lei, ao passo que fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas por lei. Quando você lê o texto constitucional, ele fala assim para você: a fundação pública, a sociedade de economia mista, a empresa pública é criada por autorização legislativa. E normalmente o candidato, na primeira fase da OAB, ele quando faz essa leitura, ele pensa, tudo criado por lei. Num ponto você está certo. Para que ocorra a descentralização por serviço, que é a descentralização que transfere titularidade e execução às outras partes, eu preciso realmente de uma lei. Só que essa lei tem efeitos distintos. Numa autarquia, a lei por si só é responsável pelo surgimento da entidade. Na autarquia, a lei cria a entidade e permite funcionamento. Já no caso das outras entidades, não. Eu tenho que ter uma lei autorizando a criação, o surgimento desses caras. Então, não basta editar a lei para que a entidade surja. Eu vou ter um complemento. Por exemplo, no caso da fundação pública, não só eu tenho uma lei autorizando o seu surgimento, mas eu dependo da edição de uma lei complementar que determine a área de atuação da fundação pública para que ela possa funcionar. Então, olha que interessante. Na autarquia, basta editar a lei. A mesma lei que cria é a lei que permite o início do funcionamento dela. No caso da fundação pública, não. Eu tenho que editar uma lei autorizando e uma lei complementar dizendo a área de atuação da fundação pública. No caso da sociedade de economia mista ou da empresa pública, como são empresas estatais, elas serão de direito privado clássico, regidos mais pelo privado do que o público, diferente da fundação pública que é privada, né? Mas não é tão privada assim. Esses caras têm que ter a lei autorizando o surgimento e o funcionamento se dá através do registro civil, nos dois casos. Ou esse registro civil vai ser feito junto ao órgão do CNPJ, ao registro do CNPJ, ou junto à junta comercial. Ficou feio, mas é verdade. Então, não se esqueça na hora da tua prova que a autarquia é criada por lei. Os outros caras são criados por autorização legislativa. E, aliás, é importante até isso, né? No caso da fundação pública, eu exijo lei complementar para o seu funcionamento. No resto, é lei. Se aparecer na prova lei específica, eu aceito? Claro que aceita. Lei específica, lei ordinária específica. É tudo a mesma coisa. O que eu não posso é aceitar uma supressão de questão que diga uma fundação pública passa a funcionar através da edição de uma lei. Não. É uma lei complementar. Suprimir a palavra complementar faz com que aquilo se torne uma afirmativa incorreta. Até aí, tranquilo? Belezinha, né? Bem fácil. Uma terceira dica que eu queria deixar para você, uma terceira observação importante para deixar para você, é em relação às empresas estatais. Porque se você notar, na sua composição elas são muito iguais, né? Ambas são PJs de direito privado, ou seja, ambas vão sofrer, né, as limitações do princípio da indisponibilidade do interesse público. Ambas são criadas por autorização legislativa. Ambas têm que ter registro civil para o seu funcionamento. Ambas podem ser constituídas tanto no 175 como prestadora de serviço público, quanto no 173 da Constituição, explorador de atividade econômica. Então, qual é a diferença desses caras? Tá aqui, ó. Quando você fala sociedade de economia mista e empresa pública, eu tenho 3 diferenças para falar. Primeiro, o capital de formação. Na sociedade de economia mista, e o nome já diz tudo, sociedade de economia mista, eu tenho capital misto. Então, 50% mais uma ação com direito a voto, cuidado com isso aqui, da sociedade de economia mista, tem que estar na mão do poder público.
Cuidado que muita gente entende, mais da metade das ações, 50% das ações mais uma, 51% das ações, não é nada disso. É 50% das ações com direito a voto. Pode ser que isso aqui seja um percentual menor, sejam 35% das ações, desde que esses 35% representem 50% mais uma ação com direito a voto. É como nós chamamos tecnicamente o controle acionário da sociedade de economia mista, tem que estar na mão do poder público. Já a empresa pública não. Aqui o capital é 100% público. Aqui não há dinheiro privado. Tanto que é muito normal você vê sociedades de economia mista abrindo capital na Bolsa de Valores, como, por exemplo, o Banco do Brasil e Petrobras, e você não tem as empresas públicas lá, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Você não pode comprar a ação dela, beleza? Segunda diferenciação, em relação à classificação societária, que você aprende muito bem lá no direito empresarial, que é tão legal de se estudar, né? Chato. Eu sei que você não gosta de administrativo, mas empresarial consegue ser um pouquinho pior. Na sociedade de economia mista, já que eu tenho capital privado, eu preciso proteger o sócio privado, senão ele não entra com dinheiro. Então, eu sou obrigado a constituir uma sociedade de economia mista como sociedade anônima. Então, toda sociedade de economia mista é obrigatoriamente uma sociedade anônima. Já no caso das empresas públicas, não. Aqui, eu posso utilizar qualquer forma societária. Eu posso trazer uma empresa pública com qualquer formalidade societária. Pode ser uma limitada, pode ser uma própria sociedade anônima, tá? Pode ser qualquer forma, inclusive anônima. Já que não há capital a ser protegido especificamente, não há por que me preocupar. E uma última diferenciação clássica entre esses caras está no deslocamento de competência. Qualquer ação que você venha a propor em face de uma autarquia ou em face de uma fundação pública, você tem um direcionamento específico. Claro que vai ser sempre na justiça relacionada ao ente criador. Agora, e no caso da empresa estatal, como é que vai funcionar? Bom, é o seguinte. Independentemente de qual foi o ente que criou ou autorizou, ou que criou através de autorização, uma sociedade de economia mista, independentemente de quem for, a justiça competente sempre será a justiça estadual. Então, se for uma sociedade de economia mista da União ou uma sociedade de economia mista do Estado, não me importa. Basta ser uma sociedade de economia mista que a propositura das ações menores, as ações simplistas, será sempre na justiça estadual. Agora, quando eu estou falando de empresa pública, eu preciso pensar no seguinte: se a empresa pública foi constituída pela União, a competência de julgamento será a Justiça Federal. Nos outros casos, ou seja, uma empresa pública constituída por Estado, Distrito Federal ou município, a justiça será estadual. Então, no caso de uma empresa pública, o deslocamento de competência de julgamento de eventual processo proposto em face dela, ou que ela seja parte ativa, não importa, ocorrerá apenas no caso da empresa pública constituída pela União. Isso daqui você encontra muito bem estabelecido no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Mas Dalmo, por que a sociedade de economia mista não entra nessa história? Porque a Constituição não quis. Primeiro, para não dar um tratamento privilegiado para o parceiro privado, né? Eu não posso trazer o privado para uma composição de direito público, num primeiro momento, pelo menos. Se não está na Constituição, não posso fazer nada. Então, a Constituição, pega lá, abre aí rapidinho o artigo 109, inciso 1º, é tua amiga a Constituição, pega o teu vade-mecum, tem que estar contigo o tempo todo, parceiro. Você vai ver lá as autarquias, fundações públicas e empresas públicas, além da União, elas terão os seus julgamentos, os seus processos originários julgados na Justiça Federal. Tá? Ele não fala da sociedade de economia mista. Então, eu entendo que a Justiça Estadual aqui estará. Beleza? Então, assim, quando se estuda a organização da administração pública, tem bastante coisa para falar. Tem as características principais de autarquia, fundação pública, tem a questão da administração direta ser considerado como entidades políticas de Estado, as entidades administrativas da indireta. Você tem todo o estudo sobre como que essas entidades funcionam, os tipos de autarquia que eu tenho, quais são as autonomias que cada uma tem, por que a fundação pública pode ser
de direito público ou de direito privado. Isso tudo, amigo, você tem que estudar quando se vê a organização da administração pública, a descentralização por delegação, por que ela transfere apenas a execução e não titularidade, como que isso funciona. Isso tudo se estuda em organização administrativa. E, com certeza, você fazendo um curso presencial ou um curso online conosco, aqui na Verbo Jurídico, você vai ter um estudo aprofundado e detalhado desses assuntos. Então, essas e outras condições que a gente trabalha de forma mais aprofundada e, óbvio, bem mais calma, trabalhando bem com um pouco mais de carinho por você, bem mais carinho, aliás, porque nada contra você estar online, mas a gente está aqui num contato diário ou no nosso EAD aí, a gente vai se comunicar bastante, tá? Então, deixo para você aqui esse assunto e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai falar lá algumas coisinhas sobre princípios e poderes da administração pública. Valeu? Um abraço.